Há 4 meses atrás eu trouxe aqui para o canal um vídeo sobre superdotação e altas habilidades, né? E foi num vídeo que eu trouxe um pouco da minha história, como que eu descobri através da terapia, minha psicóloga trouxe para mim esse diagnóstico, né, de superdotação. Mas foi um vídeo assim que eu acho que ficou meio confuso, eu não consegui passar minhas ideias da forma que eu queria passar. E o perfeccionismo falou mais forte, mais uma vez. E aí eu resolvi fazer esse outro vídeo, um vídeo mais enxuto, tentei organizar melhor as minhas ideias. Inclusive, quem tem superdotação vai entender bem que é muito difícil organizar as ideias. Falei assim, eu vou trazer um contexto geral, vou falar um pouco sobre os prós e contras, né? Também tentar derrubar alguns estereótipos aqui que a gente vê em todo vídeo de superdotação. Todo vídeo que algum profissional traz ou alguém faz um relato sobre. E sempre esses relatos são para tentar ajudar outras pessoas que também têm a condição, né? Mas aí a gente vê os comentários, vê aqueles que ainda está muito enraizado a questão do estereótipo de como é o superdotado. O pessoal ainda não entende e acha que é bobeira, que é frescura das pessoas e que todo mundo está passando por isso, fingindo ser isso, sabe? E não é bem por aí. Tem os dois lados da moeda, na verdade, né? Então a gente pode discutir um pouquinho disso aqui agora. Eu não sou profissional, tá? Eu apenas vivencio isso na pele, né? É uma forma empírica, é algo que eu vivencio, algo que eu passo, então eu estou trazendo para compartilhar com outras pessoas vão se identificar com esses fatos também, e isso é legal, certo? Então eu acho bem importante a gente começar pela questão do estereótipo, porque eu tenho certeza que nesse vídeo, como em todos os outros da internet, a gente vai ter uma porção de gente comentando: ah, mas vocês ficam se achando, hoje todo mundo é superdotado. Ah, mas isso daí o pessoal fica inventando. Isso daí é desculpa de quem não tem o que fazer. Ah, mas o que é superdotado? Isso nem existe. Você é gênio por acaso? Você é o Einstein? Blá, 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 blá. Certo? É isso que a gente escuta por aí de pessoas que nunca estudaram o tema, não sabem do que estão falando, não tiveram a mínima vontade de ler alguma coisa, de tentar interpretar o que a pessoa está falando no vídeo dela, seja o psicólogo, seja a pessoa que está passando por esse problema, certo? E as pessoas, né, saem jogando, distribuindo ódio de graça aí, as suas opiniões, e é minha opinião. Eu só dei minha opinião, fingindo que é algo positivo, né? Mas enfim, eu acho importante a gente tratar esse assunto, esse tema, justamente para derrubar de uma vez por todas esses tipos de comentários maldosos, né? Que acabam sendo maldosos. Muitas pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de comentário e isso vai quebrar um pouquinho mais elas, sabe? Então vamos lá. O estereótipo de gênio, tá? Superdotado não é gênio. Pode ter até existir alguém que seja gênio e seja superdotado, mas você ter a condição de superdotado, altas habilidades, não quer dizer que você é gênio. Não quer dizer que está relacionado apenas com a QI da pessoa, certo? Se você busca no Google hoje, ainda tem muito esse estereótipo. Você vai jogar no Google lá, superdotado, vai aparecer um moleque de óculos com uma cara do famoso nerd, né? E ele estudando em livros e tudo mais. Então eu acho que é daí que o pessoal tira muito essa informação de genialidade, né? Então, como é um assunto muito novo e o pessoal, principalmente o brasileiro, não tem muito costume de ler, a gente tem um problema, um grande índice aí de analfabetismo funcional no país, né? Então, falta interpretação também. Eu acho que é por isso que esse estereótipo estoura, assim, entendeu? As pessoas pensam só por esse lado, né? Então, se aquela pessoa que está dizendo que tem superdotação, ela não produziu nada genial na vida dela, ela não se comportou como Einstein, enfim, não vale de nada, ela não tem superdotação. E eu acho que foi bastante infeliz esse termo, né? Eu acho que no futuro até eles vão acabar mudando esse termo, porque cada vez está tendo mais estudos, né? A gente tem na França bastantes pesquisadores trazendo bastante informação sobre a condição de superdotação. No Brasil ainda está engatinhando. Agora que um pessoal começou a falar no YouTube, alguns psicólogos, e trazer mais informação disso. E, obviamente, tem a informação e também tem a desinformação. Tem muita gente que aproveita do momento para trazer coisas que vão prejudicar o processo de entendimento e de ajuda para essas pessoas que têm a condição, né? Mas, enfim, como tudo na vida, como tudo que se populariza acontece isso, não seria diferente com a condição da superdotação, né? Então eu acho de extrema importância a gente apoiar na ciência primeiramente, né? Para definir e tentar entender o que é superdotação e altas habilidades, tá?
Até para quebrar esses estereótipos e para a pessoa que é superdotado também começar a ter o autoconhecimento, começar a se entender e começar a se curar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele começar com esse autoentendimento a tratar esses problemas que podem ser relacionados com a superdotação, tá? Eu vou trazer algumas definições que eu tenho marcado aqui. A superdotação para a ciência envolve alta capacidade de aprendizado, resolução de problemas complexos, memória eficiente, grande curiosidade, pensamento criativo e original. E não se limita apenas a um alto quociente de inteligência, que é o QI. Então, ó, que importante, não se limita apenas ao QI. A gente já começa aí a derrubar esses estereótipos quando a gente fala que não se limita apenas ao QI. Porque se fosse só o QI, aí beleza, o cara teria que ser gênio, né? Um QI alto, muito alto, todo mundo que tem um QI muito alto é superdotado, tem altas habilidades, e quem não tem QI alto, enfim, vamos deixar de lado o resto das características, né? Mas não é isso que acontece. E tem mais, tem outras anotações aqui, ó. A superdotação não tem uma definição precisa na literatura. Então a ciência ainda não consegue definir precisamente o que é superdotação e quais são exatamente as características. Tem assim, já tem bastante evolução nos estudos, né, tem bastante coisa descrita, mas ainda a gente não tem uma definição precisa exatamente, igual acontece com outros transtornos, né? E falando em transtorno, não é considerado um transtorno a superdotação, tá? Então, como o TEA, como o TDAH, então não tem aquele CID médico, aquela coisa toda, mas tem evidência na literatura que existem alterações no neurodesenvolvimento das pessoas com superdotação, na morfologia e conexões neurais, tá? E aí eles trazem a superdotação como uma condição que a pessoa tem. Esse sujeito com inteligência superior à média e com habilidades e domínios intelectuais, acadêmicos, artísticos ou psíquicos motor, vem acompanhado com padrões. Então eu vou trazer aqui essa lista de padrões e vou tentar comentar um pouquinho em cada item, porque quando eu olho para essa lista, e isso eu já vi várias pessoas falando a mesma coisa, pessoas com superdotação, ela me descreve perfeitamente e me traz um alívio quando eu olho para ela e me vejo nela. Então, às vezes, coisas que outras pessoas não entendiam ou outras pessoas não passam por esses detalhes, né? Vamos dizer assim, detalhes, problemas, enfim, me deixava meio confuso. Eu falava, mas só eu que passo por isso? Então tem algum problema comigo, né? Não é normal passar por isso? E é exatamente normal, mas é porque a condição minha me leva para esses pontos. Então eu tenho que aprender a lidar com cada ponto desse, exatamente para eu me autoconhecer e para eu conseguir viver normalmente, certo? Já que não é uma doença, não é uma condição, então eu acredito que é a partir desses pontos que eu vou conseguir me desenvolver, certo? Então vamos começar pelo primeiro item, alta sensibilidade no sistema sensorial, tá? Então essa alta sensibilidade é alta mesmo. A gente tem um sistema sensorial muito expandido, assim, muito sensível, vamos dizer assim. Então, que eu posso relatar de mim, eu tenho problema com cheiro às vezes, algum cheiro muito forte, alguma coisa assim, me causa um incômodo muito grande. Eu tenho problema com toque, então às vezes assim, dar a mão pra mim é uma coisa que tá me incomodando, certo? Eu tô com minha noiva e eu dou a mão pra ela e ela quer ficar andando de mão dada, assim, que é o normal, né? Isso na sociedade super simples, super comum. E eu simplesmente só quero ficar com a mão solta, não quero que fique tocando em mim, sabe? E, nossa, é muito estranho antes de saber que é um sintoma aí da condição, né? Mas hoje eu entendo, mas acaba sendo chato, sabe? E a questão de som. Eu acho que som é o que mais me pega, sabe? Às vezes eu não posso ficar num ambiente que as pessoas estão escutando o celular alto ali, vendo um meme, vendo alguma coisa do tipo. Aquele mundo de som, né, um cruzando o outro, vai me deixando extremamente estressado. Som alto também de festa, de evento. Não é todo dia que eu consigo estar nesses ambientes. E tem dia que eu tô num nível tão chato que eu não consigo ficar perto de pessoas porque eu escuto mastigar, assim, vamos supor, num restaurante. Eu fico escutando as pessoas mastigarem e isso me incomoda profundamente. E não é porque as pessoas estão mastigando com a boca aberta, não. É porque parece que o meu sistema sensorial, minha audição, busca esse som extremamente pequeno ali, do movimento da boca da pessoa, movimento natural. E eu vou ficando estressadíssimo com isso e, tipo, é algo chato, sabe? É chato socialmente, né? Obviamente que eu não vou falar pra pessoa parar de mastigar, mas eu achei extremamente importante entender essa condição, porque quando eu tô assim, eu falo assim, não, beleza, é hoje eu que não tô conseguindo ficar nesse ambiente, mas ok. Ou eu me afasto, ou eu tento suportar, tá? E junto com a acessibilidade do sistema sensorial vem emocional também. O superdotado tem relatos de ser extremamente emocional.
Então, coisas simples, às vezes uma fala meio torta de alguém acaba se transformando num monstro gigantesco na cabeça do superdotado, sabe? Então, às vezes a pessoa nem teve a intenção de te magoar, e eu sofro isso desde criança. Principalmente na época de escola, então as professoras falavam alguma coisa e eu me sentia extremamente ofendido se me chamasse atenção, sabe? E afetava mesmo, a questão de ficar triste, de falar, nossa, eu tô profundamente triste com aquela pessoa porque ela falou desse jeito comigo e ela me magoou. E às vezes a pessoa falou super simples. E é só que a gente potencializa demais essas questões sensoriais. Então tem essa potência tanto nas questões físicas, né, como na questão emocional. E isso acaba sendo um dos fatores bem negativos aí da superdotação. Aí agora a gente vai para o item 2, perfeccionismo e autocriticismo. Cara, esse aqui também pega muito. É bem chato, porque o perfeccionismo é o extremo. Então, tem momentos da vida que a gente faz coisas que parece que nada fica bom, sabe? O teu trabalho não tá bom, às vezes você faz uma coisa que todo mundo tá ali, nossa, que perfeito, que legal que você fez, você é muito inteligente, você é muito esperto, enfim, tem toda aquela aceitação social e você tá na tua cabeça assim, cara, isso aqui tá muito ruim. Eles estão mentindo para me alegrar, assim. Então, e com isso vem a questão de que você, se você busca um perfeccionismo assim extremo que não existe, você nunca vai atingir ele, né? Então, você vive nessa angústia de nunca ter nada perfeito na sua mão e você buscar uma perfeição, um extremo que não existe. Então, todos os seus trabalhos não vão ser bons, todas as situações não vão estar boas o suficientes, e isso é chato. Isso causa um transtorno enorme para as pessoas com superdotação. É algo que tem que ser trabalhado, é algo que tem que ser aceito pela pessoa, justamente para não viver nesse caos. Porque onde que existe mundo perfeito? Não existe mundo perfeito, né? O próximo item, alteração na velocidade de processamento cognitivo. Então a gente tem essa questão de muita informação. O cérebro está a todo momento buscando informações, sejam de dados que já está guardado no cérebro, ou sejam de coisas que a gente aprendeu no passado, ou coisas que a gente gosta de falar. Cai na questão do outro vídeo meu até. Porque eu começo a falar e assim, começa a ramificar meus pensamentos e eu começo a puxar para outros assuntos. E aí, quando eu vejo, eu já falei para a pessoa um mundo de coisas e o assunto principal ficou para trás. E eu fui naquele ramificação e a pessoa tá olhando para mim assim com uma cara tipo, caramba, o que você tá falando? Não tô te entendendo. Você tem problema? Entende? Então é complicado, mas a gente tem que se segurar muitas vezes para não ficar aquele cara chato que fica falando e as outras pessoas não estão conseguindo absorver o que você está falando. E nem é culpa delas, né? Porque às vezes na tua cabeça faz muito sentido, você consegue ligar todos os pontos, mas para outra pessoa, cara, eu só queria conversar sobre, sei lá, carro. E você está me falando o funcionamento do câmbio do carro. Não faz muito sentido, né? Próximo item é o autodidatismo. Então, é muito característico do superdotado ser autodidata. Esse ponto eu acho muito legal, porque eu consigo e já consegui estudar muita coisa que era interessante para mim e aprender sozinho, sem necessidade de ficar dependendo de curso, dependendo de outras pessoas. Um exemplo, quando eu mudei para esse apartamento que eu moro hoje, não tinha guarda-roupa planejado. Eu tirei uma semana, sentei no YouTube, vi tudo sobre marcenaria que eu podia ver, fiz o projeto, nunca tinha mexido com isso. Fiz o projeto no SketchUp, trouxe o projeto, mandei para uma marcenaria, eles cortaram as madeiras para mim e eu montei como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu posso mostrar um outro dia aqui, eu tenho um guarda-roupa planejado feito por mim. E eu nunca tinha mexido com marcenaria. E aí entra todos os outros fatores. Eu aprendi a programar sozinho, acho que em 8 meses. Eu aprendi a calcular minha própria dieta, estudei tudo que eu queria de estudar sobre nutrição, por exemplo. Então, tudo que vai me interessando, que são muitos assuntos, muitas informações, eu vou trabalhando essas informações e vou buscando conhecimento e parece que meu cérebro vai aceitando. Então, eu consigo aprender muita coisa. Eu não posso me perder apenas na questão de ficar muito focado nisso e trazer uma canseira mental, trazer um desgaste muito grande para minha vida. Então eu tenho que conseguir conciliar com a vida normal, com a rotina normal, essa questão de aprendizado. Porque se eu entro em hiperfoco em alguma coisa e quero aprender aquilo, parece que meu mundo só gira em torno disso.
Então, essa parte não é boa, mas a questão do autodidatismo é excelente. A gente consegue aprender o que a gente precisa e usar a favor da gente. Então, não são coisas só ruins com a superdotação, né? Outro item, tédio e esgotamento. Então, se o assunto não é do meu interesse, eu entro num profundo tédio, num esgotamento, principalmente esgotamento social, tá? E às vezes eu não quero conversar com as pessoas. E pelo que eu vi, diferente do autismo, que a pessoa tem um problema às vezes de socialização, o superdotado não tem esse problema por questão cognitiva dele, que ele não quer contato, né? Na verdade, o superdotado tem problemas sociais porque ele entra em tédio com algumas pessoas. Ele fala, não quero conversar sobre aquilo. O assunto não é do meu interesse, eu não vou naquele local. Eu não quero conversar com aquelas pessoas. E aí ele acaba criando problemas sociais justamente por essa questão de querer falar só os interesses dele, querer falar sobre só assuntos dele. E aí traz esse esgotamento social e consigo tédio. E isso também é bem complicado, porque cada pessoa é um mundo, né? Então, cada pessoa quer falar sobre o seu assunto, sobre os seus temas, e a gente nem sempre está interessado. E se você não tem essa capacidade de falar, não, eu vou escutar o que a pessoa tem para falar, o que ela vai me trazer de assunto, você acaba prejudicando totalmente a questão social, concorda? Então, é um ponto importantíssimo para ficar atento, porque senão cai muito na questão negativa da coisa. Então, se você acaba entrando muito facilmente em tédio e não interessa por nada que as outras pessoas querem te dizer, te trazer de informação, você acaba se isolando. Porque aí você vai se relacionar apenas com pessoas iguais a você. E às vezes no teu círculo de amizade não tem ninguém igual a você. Então é um problema bem sério, um problema que tem que ser observado para não cair nessa, né? Outra questão que a gente tem aqui é sobre a conexão empática, senso de justiça e coerência, que são fatores também relacionados com superdotados, tá? Então, são pessoas que têm um senso de justiça muito forte, odeiam injustiças, são muito coerentes, são muito éticos, enfim. Eu acredito que esse item acaba não prejudicando em nada. Pelo contrário, né? A gente consegue fazer uma sociedade melhor se você tem ética, se você consegue ser mais empático com o próximo. Então, acho que isso tá ok, não é um problema, tá? Mas é uma característica também do superdotado. Uma próxima característica essa é ruim, porque é a necessidade de validação externa. Esse item aqui é complicado, é um grande problema na vida do superdotado também. Porque, assim, o que a ciência estima hoje? Que 2% da população mundial tem superdotação, tá? E o que isso acarreta? Que 98% da população está na média. Então, a população, tipo, a maioria da população tá vivendo normalmente. O mundo é dessa média, certo? Não é do superdotado que tem 2%. Então tem muito mais gente que é neurotípica, que não tem essas condições e que está vivendo ok, certo? Tem os seus problemas, obviamente, tem todas as outras coisas para enfrentar, mas não tem a condição de superdotação. E aí a gente se sente perdido nesse mundo. Então você faz uma coisa, você tem um sentimento ali, uma questão emocional muito elevada. Aí você tem a questão sensorial, a parte física muito aguçada também. Você tem, sabe, todos aqueles processos que a gente já passou antes, aqueles padrões que a gente já passou antes, muito elevados. E aí você olha para as outras pessoas, as pessoas não têm. Então fica difícil relacionar. A pessoa, às vezes, no teu relacionamento, ela não te entende, ela acha que você tem algum problema ali, porque por que você é tão diferente, sabe? Os pais não entendem na maioria das vezes, né? Hoje que os pais estão começando a compreender, que essa informação está chegando nos pais, mas os pais não entendem também, não compreendem como que lidam com o filho. Então acha que o filho está fazendo de pirraça, acha que o filho está fazendo birra, sabe? Na escola a gente tem um problema muito grande, porque a escola não está preparada para receber essas pessoas. Então a gente tem vários casos de criança que chegam a se mutilar, se machucar, porque elas não aguentam ficar assistindo aquela aula, e aula de um conteúdo que ela já pegou, ela já entendeu, e ela tá ali se machucando para ver se distrai do tédio, sabe? Então, isso acarreta muitos problemas. E aí traz na validação externa, porque quando você tem todos esses problemas, você olha para todo mundo é diferente de você.
e toda aquela porção de gente diferente, eles são iguais, só você que é o estranho ali naquele grupo, o que acontece? Você precisa da validação para tudo. Então você fala assim, cara, eu não vou mais ter escolhas na minha vida porque se eu escolher vai estar errado. Meu pai me falou um dia que eu estava errado nessa escolha, que eu só faço a escolha errada. O que você vai fazer? Você precisa da validação do teu pai sempre. Porque você, na tua cabeça, você não sabe escolher, sabe? Então, essa é bem complicada, porque quando você entra nesse ciclo, aí você precisa da validação dos pais, você precisa da validação da sua namorada, namorado, você precisa da validação dos amigos, aí você vive em função disso. Porque, eu preciso trocar o meu carro, mas se as pessoas ao teu redor não aceitarem isso, você não pode trocar. Sabe, decisões comuns acabam se tornando decisões complexas porque você depende da avaliação dos outros. E às vezes a tua vida trava justamente pelo fato de que você está de frente com questões de decisão todo dia. E aí, se você não tem a validação, você não consegue decidir por conta própria. E isso é muito chato. É muito chato. Então, começar a trabalhar essa questão de validação, de entender que seus pensamentos podem ser diferentes, você pode ser diferente, você talvez você não encaixe no mundo da mesma forma que todo mundo, mas tem como você viver junto com essas pessoas em harmonia, sabe? Tem como você lidar com seus pensamentos, é de extrema importância para começar a se curar dessa questão, sabe? É por isso que eu deixo aqui um ponto bem importante, eu acho que é um dos pontos talvez mais importantes dessa lista, para a gente não viver uma vida, digamos aí, miserável. Seria talvez esse o termo, porque é muito sofrido. Depender de validação de tudo, para tudo. E outro item aqui também que é bem chato, sabe, que acaba se ligando com essa validação é a compulsividade e a impulsividade, sabe? E isso, compulsividade e impulsividade geram ansiedade. Então, são pessoas compulsivas, são pessoas impulsivas. Então, se às vezes você quer algo, você construiu na tua cabeça aquela situação e aí você quer isso para ontem, porque você quer validar essa questão. Aí você vai lá e usa a impulsividade. Você faz sem pensar muito, sem agir muito e acaba dando errado e aí você se tortura mais ainda, sabe? Então, essa questão é muito importante a gente também olhar com carinho. E eu acredito que é a base da ansiedade. Talvez seja o principal fator de ansiedade, que é um dos pontos mais negativos da superdatação. Eu sou extremamente ansioso. Estou tentando melhorar nesses pontos, porque hoje eu consigo enxergar essa questão da compulsividade, da impulsividade, né? E sabe aquela questão de que meu cérebro já produziu aquela ideia. Vamos voltar no exemplo do guarda-roupa. Nossa, eu sei que eu consigo fazer esse guarda-roupa. Eu acabei de ver uma questão de vários vídeos, né? Estudei vários vídeos, eu sei que eu consigo fazer. Mas para isso tudo tem um processo. Eu vou ter que fazer o projeto, vou ter que mandar para uma marcenaria, os caras vão ter que cortar o material, eu vou ter que esperar esse material chegar. Aí eu vou levar vários dias para montar esse guarda-roupa. E aí, nesse processo, eu me torturo. Por quê? Porque eu quero para ontem, eu quero validar meu pensamento, eu quero validar a questão de que eu consigo fazer o guarda-roupa. E isso se expande para tudo na vida, né? Você quer fazer um concurso público, até chegar à prova do concurso e você passar na prova é tortura, sabe? E aí vai para tudo. Relacionamento, você tá começando um relacionamento, tem as etapas, né? Você conhece a pessoa, você conversa com a pessoa, você começa a conversar mais, conhecer mais, até que vocês dois decidem relacionar de uma forma fixa. Pô, se você é impulsivo demais, o que acontece? Você acaba passando, como dizem, né, o carro na frente dos bois. Você acaba sendo impulsivo no momento ali e assustando outra pessoa. E a outra pessoa fala, não quero isso. Esse cara é louco, esse cara tá, sabe, muito carente, muito, enfim. E são coisas que já aconteceram comigo, por isso que eu trago de relato. E é bastante importante a atenção nesses pontos também. E um próximo item para essa lista nossa é a criatividade, sabe? A gente tem uma criatividade bem elevada, a gente consegue, vamos dizer assim, pensar fora da casinha ali, né? Então a gente tem o cérebro funcionando a todo momento, né? Aquela explosão de informação, e isso facilita para a criatividade. Então,
Os superdotados são pessoas extremamente criativas, pessoas que sobressaem aí na questão artística, muitas vezes, porque a questão artística geralmente exige de criatividade, né? E da questão de originalidade também. Então, o superdotado tende a ter facilidade com essas questões, justamente por ser muito criativo. E, junto com a criatividade, também a gente pode trazer o senso de humor. Um senso de humor bem aguçado, e a gente tem que tomar cuidado para acabar não ofendendo outras pessoas, porque a todo momento essas informações estão vindo, né? Então, às vezes você está num grupo de amigo, a pessoa fala alguma coisa e a piada vem pronta, sabe? A gente está ali pegando todas as informações, tudo que está acontecendo, as questões físicas, as questões do ambiente, o que está rolando ali naquele momento, e aí meio que de bate pronto. Então, aconteceu alguma situação, a piada está na ponta da língua. Mas como a gente sabe, a gente tem que se controlar, né, obviamente, para não ofender outras pessoas. Porque a gente tem que ter esse limite aí. Não a questão, não vamos entrar no método de questão de limite do humor, mas a questão saudável de convivência, né? Então tem coisas que ofendem outras pessoas e não pode ser o caso. Então é legal ser bem-humorado, todo mundo gosta de pessoas bem-humoradas, né? Você se dá bem na roda de amigos, mas é algo que tem que ser bastante observado para não ofender o próximo. E com essa lista, né, enorme, mas ainda tem mais itens que a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, certo? Esse aqui eu acredito que são os principais aí que eu marquei, né, e trouxe aqui para a gente conversar, mas a gente poderia destrinchar muito mais esse assunto. Eu trago também a importância da terapia, tá? Desde que eu comecei a terapia, no começo eu não sabia da questão da superdotação, mas a terapia foi de extrema importância para mim. Eu me conheci muito nesse processo. E quando vem a superdotação, eu começo a entender esses pontos, esses padrões da minha vida. E aí, com esse entendimento, esse autoconhecimento, é onde que a gente consegue se curar e começa vamos dizer, colar os pedaços quebrados da gente, né? Porque a gente passa uma vida inteira quebrado, achando que a gente é diferente, é o patinho feio ali, todo mundo é normal e a gente é esquisito, é estranho. E aí, quando você entende esses padrões, você fala: não, pô, eu funciono assim. Então, como que eu faço para adaptar para minha vida? Como que eu faço para conseguir relacionar com as pessoas, sendo eu, não precisando mudar, não precisando encaixar em condição alguma, mas também relevando alguns pontos, né? Você não precisa ser o extremo da superdotação e também você não precisa ser o extremo para se encaixar na sociedade. Você consegue achar o equilíbrio. E isso tem feito um bem danado para mim, sabe? Talvez por esse motivo eu tô aqui hoje gravando esse vídeo. O Bruno do passado não gravaria, sabe? O perfeccionismo não deixaria, e tantos os outros padrões que a gente conversou aqui, sabe? A questão do tédio, a questão de não querer fazer mesmo, enfim. Então, eu acho que esse autoconhecimento é o mais importante. Como a gente está falando de algo que não é uma doença, sabe? É uma condição, eu acho importante a gente se adaptar, né? Como ser humanos, a essa condição. Então, eu acho que o autoconhecimento é de extrema importância para a gente se curar, né? Quando eu falo se curar, não questão de doença, né? Mas se curar no sentido figurativo ali, da gente começar a catar nossos pedacinhos ali que quebrou durante anos e começar a se aceitar, tá? E começar a entender que nem todo mundo sabe das nossas condições. Então, às vezes, teu pai ali, que é de outra geração, né? Tua mãe, são pessoas que não vão entender muito essa condição. E aí você fala assim: eu entendendo, tá beleza. Quando eles agem de alguma forma comigo ali, eles criticam minha situação, criticam meu estado, como eu tô agindo. Será que dá para eu relevar? Será que dá para entender que eles não sabem da minha condição e eu não ficar ofendido com isso e continuar bem também, sabe? Eu acho isso bem importante. Então, por isso que eu estou frisando bastante a questão do autoconhecimento. E, obviamente, não esperar aceitação, né, do resto do mundo, né? Então, sim, vamos voltar naquele dado estatístico. 2% da população provavelmente tem superdotação. 98% da população não tem. Então, essa população média ali, essa população que se parece, vamos dizer assim, eles estão vivendo a vida deles. E o mundo é feito para eles, tá? Cabe a nós a viver junto, em harmonia, mas sem prejudicar o próximo e sem prejudicar nós mesmos. E aí a gente acaba voltando no autoconhecimento. O autoconhecimento é de extrema importância para a gente conseguir
lidar bem com essas questões e daqui para frente, né, conseguir viver bem, tá? Eu tô com 35 anos, passei muito perrengue aí para trás na minha vida, justamente por não saber desses pontos, desses padrões, muita coisa eu achava que não tinha solução, que, nossa, eu levava assim pro íntimo mesmo, pro coração, falava, não aceito isso e, sabe, nunca vou me dar certo nisso, meus relacionamentos sempre vão ser ruins, enfim, é tanta coisa que passa na cabeça, mas aí a hora que você começa a entender, você começa a perceber que, tá, em muitos momentos ali talvez eu tenha feito, sabe, um escândalo, eu tenha ficado muito chateado, eu tenha, né, me prejudicado muito por uma questão, às vezes, pequena, uma questão que daria para relevar, uma questão que daria para eu ter um jogo de cintura e sair melhor, sabe? Então, esse talvez seja o meu melhor conselho aqui desse vídeo, tá? Deixo ele finalizando o vídeo. Busquem terapia, busquem o autoconhecimento, não se apeguem a títulos, né? Não se apeguem a títulos, não se apeguem ao que você vai ouvir de outras pessoas vão criticar, vão falar, isso não define quem você é, tá? E o mais importante, para frisar e pontuar, busquem terapia. Terapia salva vidas, sabe? Não desista de você e eu pretendo trazer outros vídeos sobre o assunto e sobre outros assuntos também. Não vou ficar batendo muito em só superdotação, não, porque a gente tem tanto problema que se assemelha com o problema de outras pessoas também, né? Por exemplo, a ansiedade. A gente tem tanto para falar de ansiedade. Hoje eu consigo lidar bem com a minha ansiedade. Estou usando várias coisas aí a meu favor, a meu desenvolvimento para acabar com a ansiedade. Então são temas que eu vou trazendo aqui para a gente conversar, discutir. Mas eu achei importante começar por esse aqui, porque foi um tema que ficou meio engasgado, assim, porque o primeiro vídeo eu não gostei. Mas é isso, deixo para vocês aqui esse vídeo, espero que gostem. Quem assistiu até aqui, deixa o seu like, deixa seu comentário, comenta aí o que você achou, se você sente coisas parecidas. E, se possível, se inscreva no canal aí, que vai ter mais vídeos legais. Beleza? Valeu a todos que assistiram até aqui, até a próxima. Fui!